Jesus na cruz, porque os primeiros cristãos continuaram frequentando o templo. Porque eles não tinham entendido o evangelho ainda. Jesus disse, depois que ressuscitou, ensinou para eles e disse para eles irem por todo mundo, para pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Aí o que é que eles fizeram? Veio o Espírito Santo e eles sentaram em Jerusalém, não foram mais a lugar nenhum, e começaram a ficar impressionados. Começaram a ficar cooptados, porque diz o livro de Atos, que primeiro eles só foram perseguidos, os apóstolos foram presos, capítulo 4, capítulo 5. Aí eles começam a gozar de grande simpatia de todo o povo. Aí começa a crescer em Jerusalém. E vai aumentando o fato de que tem gente sendo batizada aos milhares. E muitos sacerdotes, abra aí em Atos capítulo 6, verso 6, está dito, e muitos sacerdotes obedeciam à fé e crescia a palavra do Senhor. Está escrito aí. Para eles foi um conforto, porque eles não foram nem à Judéia, que está ali do lado. Se você andar um pouquinho a pé, saindo de Jerusalém, andar 10 quilômetros, você está no coração da Judéia. Se você andar 20 quilômetros, você está na Samaria. Se você andar 50 quilômetros, você chegou na Galileia. Se você andar mais 70 quilômetros na Galileia, você chegou no Líbano, na Síria, você já começou a ir para outros países da terra. E eles não tinham saído nem de Jerusalém alguns anos depois. Por quê? Porque ficou confortável, porque eles pararam de ser perseguidos, porque Pedro, Tiago e João começaram a ser pessoas super respeitadas, eles andavam na rua, a gente ficava em pé, a sombra de Pedro curava, eles iam ao templo orar, nenhum deles sacrificava ovelha, nem cordeiro, nem boi, nem nada. Também se sentiam livres porque não eram obrigados a fazer. Mas os sacerdotes que se convertiam e continuavam fazendo os sacrifícios do Velho Testamento, iam a alguma reunião do grupo deles, eles se sentiam prestigiados. Aí era uma questão de manter a paz, de criar conciliação, que mergulhou-os em acomodação, até que eles crescem tanto que surge aquele problema das viúvas que não conseguiam, as viúvas dos judeus que estavam tendo primazia na distribuição da comida em relação às viúvas dos gregos e dos gentios em Jerusalém. Aí eles instituem os diáconos para cuidarem desse serviço, não precisarem ir adiante. Eles não contavam com Estevão, que Estevão era aquele anarquista do reino de Deus que não estava impressionado com aquela multidão de sacerdotes fazendo salameleques para Tiago, nem para Pedro, nem para João, nem para ninguém. Estevão não estava impressionado com a glória de ter uma igreja supremacista e majoritária em Jerusalém. Ele não estava impressionado com o fato de que não se tomava nenhuma decisão no Sinédrio ou no Knesset de Israel, sem que se levasse em consideração o sentimento, a opinião dos apóstolos. Era um tempo de uma determinada acomodação, e Estevão não estava nem aí para isso. E sem ser um apóstolo, sendo só um garçom, que a palavra diácono significa garçom, sendo só um garçom social, ele, no entanto, sendo um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e de intrepidez, começou a não só servir o pão e a socorrer os necessitados, mas a pregar veementemente a palavra de Jesus e a dizer, leia a mensagem de Estevão, a pregação de Estevão, aí no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a dizer que Deus não era servido por mãos humanas, não habitava o templo, não se satisfazia com sacrifícios, que Jesus já tinha feito tudo. Vem Estevão e corta aquele comodismo no meio, arrebenta com aquela diplomacia de cooptação e faz
com que a religiosidade judaica canina, que não tinha mais nenhuma razão para se pitbullzar, porque os próprios cristãos tinham sido cooptados e estavam vivendo naqueles 50 tons de cinza, quando viram do meio dele um indivíduo jovem com aquela força, intrepidez e unção no Espírito Santo, não aguentaram, rangeram os dentes de raiva e o apedrejaram. E aí começa o verdadeiro evangelho, quando a graça de Deus explode em Paulo. Foi aquilo que deflagrou, foi o gatilho de angústia de Paulo, foi a morte de Estevão, a conversão de Barnabé. Aí tem um monte de coisa, já falei trilhões de vezes sobre isso, está tudo gravado por aí. E aí, quando chega a conversão de Paulo, que decorre durante o capítulo 8, a preparação, a dispersão, e a palavra usada no grego, em Atos, no capítulo 8, do verso 1, quando diz, naquele tempo foram dispersos, os crentes foram dispersos. O texto original grego é foram semeados, no sentido de que aquela calamidade, aquela perseguição foi uma soberania divina para tirá-los daquele mar morto. Senão eles iriam virar uma seita. O evangelho não teria ido a lugar nenhum, teria sido absorvido pelo judaísmo. Teria virado um cabalismo espiritual dentro do judaísmo. Então, é com Paulo que isso explode os odres. É Paulo que bota vinho novo em odre novo. Os outros estavam querendo botar o vinho novo em odres velhos, estavam querendo fazer remendo de pano novo em vestes velhas. Então, meu filho, eu poderia falar até depois de amanhã de manhã sobre essa história que para mim está clara, mais clara do que qualquer outra história há muitos anos. Eu ando em cima dela, faço até moonwalking, até desmaiado, eu sei os detalhes dessa história. Um beijo para você, Juliano. Deus te abençoe, meu querido. Um beijo também. Muito obrigado pelas explicações. Tá Porém, bom. se for possível ainda, mais um detalhezinho. Em Atos 3:1 diz que Pedro e João subiam a hora 9ª ao templo. 3 horas da tarde. Isso. E por acaso eles ainda estavam metidos aos costumes, aos... Estavam. Olha só, específicas. Juliano, estavam sim, eu acabei de dizer. Se você quiser ter certeza lendo o próprio texto de Atos, por que você não lê Atos 10 para ver como Pedro ainda era um cara? Ele pensava que era alguma coisa, mas era um retardado. Veja lá na casa de Simão Curtidor a visão do lençol, meu filho. Eles estavam todos ainda lá atrás, eu acabei de dizer aqui. Eles tinham sido cooptados. Pedro pensou que era grande coisa, mas ele ainda era um retardado na percepção espiritual, cheio de preconceito, de acepção de pessoas, de mandamentos levíticos e cerimoniais. Ele pensou que ele tinha feito a síntese, ele não sabia nada, ainda era um tosco. Você precisava entrar aí no meu portal, meu filho. Eu acho que você está lá longe. Entra aí no meu portal e escreve Pedro e Cornélio. Escreve aí, alguém escreva, por favor, e mostre para ele. Pedro e Cornélio, Atos 10. Bem rápido, porque o tempo está correndo, eu queria ganhar tempo. 9. Dá o quê? 9, Lá Pedro e dentro Cornélio. tá difícil demais para você, Gabriel, hoje, 9, meu filho? 9. 9? É que ali é pedagógico, né, quando aparece. Atos 10, 120. Isso. Entre aí em Atos 10, 120. Veja isso tudo, você vai saber o que você perguntou e 1 milhão de outras coisas mais. Tá bom, filhão? Um beijo para você, Juliano. Deus te abençoe.